Hoje eu estou muito feliz em apresentar para você um tema especial, importantíssimo para a medicina chinesa. Essa live é para você assistir com calma e deixar tudo anotadinho, qualquer dúvida aqui para mim. Eu vou apresentar para você, que é profissional de saúde de qualquer área, como atender um paciente polissintomático com segurança. Só que não é qualquer paciente. Por sinal, hoje, muito comum você receber no seu consultório esse paciente que eu estou falando aqui. É um paciente que tem a relação coração e rim não se comunicando de forma adequada. Esses dois órgãos sofrendo com alterações, com sintomas aí em todo o corpo, e pela dificuldade desse diagnóstico, dessa precisão, muitas vezes passa, o paciente vai embora e você não tratou o órgão-chave. Então anota, se você está no grupo 1, profissional que trabalha com a medicina chinesa há 1, 2, 3 ou 40 anos, ou no grupo 2, terapeutas em geral, profissional da saúde de qualquer área que está começando a se interessar por esse universo da medicina chinesa, incluir conceitos na sua prática clínica e dessa forma elevar o seu atendimento, favorecendo um número maior de pacientes. Então, deixe para mim qualquer comentário, porque você vai compreender agora, hoje, nessa live, muitos sintomas que estão aí há dias, anos ou meses em seu paciente e você não sabia que vinha dessa relação básica que mantém a imunidade e a vida longa, coração e rim. Até o final dessa live, eu vou mostrar para você como diagnosticar sintomas desses órgãos, saber que essa relação entre os dois não está sendo mantida e orientar, já passando para o seu paciente, exercícios na prática para que retorne aí essa relação, para que dessa forma você trate com excelência e combata dezenas de doenças crônicas. Para começar a live, vamos apresentar primeiro o que é, quais são exatamente as funções desses dois órgãos. Eu vou fazer um resuminho para você de cada um deles para que você possa compreender por que o seu paciente tem, por exemplo, insônia e medo, ansiedade, taquicardia e dor lombar, fraqueza das pernas, frequência urinária e ao mesmo tempo aí uma mente confusa e muito acelerada, sintomas aparentemente muito incongruentes e sem nenhuma relação. Mas você vai ver, quando eu abrir aqui os bastidores de uma metodologia que é seguida na íntegra, você vai compreender que esses dois órgãos mantêm o corpo em perfeito funcionamento, alegria, força de vontade, os vasos que são a residência do sangue impulsionam o sangue para cada célula e o rim que mantém a força de vontade, controla os ossos e toda a parte cerebral. Órgãos que, a princípio, de acordo com seu conhecimento, têm funções um pouco mais reduzidas. E eu te convido a não deixar de fazer o que você faz hoje, exatamente como médico, fisioterapeuta, como terapeuta holístico. Fazendo o que você faz hoje, você pode ampliar um pouco mais, ter uma precisão maior, sabe? Colocar um holofote e compreender todo o organismo de quem confia no seu trabalho, no seu atendimento. E dessa forma, você vai elevar aí todo o resultado que você tem. Combinado? Então vamos lá. Se prepare primeiro para o coração. Para a medicina chinesa, então vamos ampliar. Se você trabalha com a medicina chinesa, triplica aqui o foco, tá bom? Senta, coloca a coluna reta, atenção plena e se concentre, porque realmente vai ser especial. O coração, de acordo com os critérios teóricos e práticos da medicina chinesa, controla toda a parte mental. Ele controla aí a razão, a forma do paciente interpretar, se organizar e raciocinar. Olha que incrível! Se essa ação é ininterrupta, se a mente não relaxa, se existe pouco lazer, pouca arte, esse pensamento compulsivo pode afetar o órgão nobre que mantém a vida e mantém todo o sangue circulando em harmonia. Então ele controla a mente, ele controla toda a alegria. Cada órgão tem uma emoção. Olha que interessante para a medicina chinesa. Se você tem um paciente com excesso mental, procura observar, que você vai ver total coerência na sua prática clínica.
Pensa, trabalha, fala 5 idiomas, está no pós-doutorado e às vezes perde a alegria de ver um pôr do sol, perde a alegria de sorrir com uma música, de abraçar um neto, um filho. Será por quê? A resposta está aí, atrás dessas funções. Esse órgão pode ser melhor tratado, tranquilizando a mente. E dessa forma ele controla todos os vasos do corpo. Cada órgão controla uma emoção e um tecido. Então, a alegria de viver tem direta relação com os vasos sanguíneos. Outra função muito rica, excesso de trabalho mental. Anota aqui para mim, deixe escrito aqui abaixo desse vídeo, se você sabia dessa informação, que o pensamento sendo mantido ininterruptamente, compulsivo, a tensão no vaso aumenta, isso pode aumentar a pressão arterial e reduzir a emoção desse órgão, que é a alegria genuína, a alegria de viver, o encantamento com a vida. Um pouquinho mais, esse órgão controla o calor do corpo inteiro, porque ele descende através dos canais, sistema de ação, mecanismo de ação da medicina chinesa, ele mantém esse calor, esse aquecimento do corpo, impulsionando o sangue para o rim, sistema de canais. Então deixe um pouquinho de lado toda a área que você trabalha, só um pouquinho, e pense um pouquinho além das veias, das artérias, existe um sistema, tá aqui para você, ó, interligando todos os órgãos, tecidos, ossos, músculos, interligando as glândulas e mantendo o sangue circulando, interligando e conectando toda a estrutura física, chamado de meridianos ou canais, que mantém a estrutura em bom funcionamento. Então, o coração descende por esses canais, a circulação para o rim, para manter o rim controlando memória, força de vontade, capacidade de produzir sangue através da essência. Se o coração está em excesso, compulsivo, controlando a mente, que é uma grande sedução do paciente hoje, pensar, tá ligado na Netflix, no WhatsApp, na sogra, em Portugal, na ex-mulher, e essa quantidade de pensamento faz o rim sofrer, aumenta o medo e diminui a força dos ossos. Então, quando você observa o paciente falando muito, vermelho, muito mental, aquela inteligência altamente lógica, pragmática ou cartesiana, acenda aí o sinal amarelo que lá atrás tem alguém pagando a conta. Provavelmente é o órgão rim. Então aproveite hoje, essa terça-feira, para você refletir, já que é um dia aqui para o nosso país que está sendo feriado. Pense comigo, olha lá para o seu consultório, como é o seu paciente hoje em relação a esse órgão, como é a mente, a alegria, os vasos, o calor. Ele se incomoda com o verão? Sente muito calor? Esse órgão, já você vai ver se ele está ou não se comunicando com o rim. Uma das comunicações mais importantes para a imunidade, para a capacidade de combater, seja aí todas as consequências dessa pandemia, seja um problema financeiro, uma perda familiar. Se essa emoção, se esse controle da mente for exacerbado, o corpo todo sofre. Um pouquinho mais da função do coração. O canal dele vai até a pontinha da língua, através de um colateral. Então ele governa a fala, a ordem que o paciente se apresenta, apresentando aí a estrutura dele, de acontecimentos. Como você está, Ana? Você está passando bem, João? Em que posso ajudá-lo? E aí a Ana e o João começam a falar de uma forma extremamente confusa, que não condiz com a postura, com o trabalho, não condiz com o pulso, com a língua. Opa, tem confusão mental, tem alteração do coração, tá bom? Então ele controla aí toda a sudorese, pacientes que suam muito podem ter alteração desse órgão. E para fechar, ele tá ligado ao sabor amargo. Pacientes que têm a boca amarga de manhã, sentem muito calor, tem palpitação, tem dificuldade de comer algo amargo ou desejam muito, pense nesse órgão. Assim se estrutura a medicina chinesa, um sabor, uma cor, uma emoção, um tecido, estruturando uma metodologia de prática clínica ininterrupta há apenas
4.000 anos, tá bom? Agora anote um pouquinho das funções do rim e já eu vou integrar e vou mostrar para você que o paciente polissintomático, você não vai precisar ter confusão ao atendê-lo. Você vai ter ordem, segurança. Você vai ver exatamente os sintomas que mostram que o coração e o rim estão perdendo a comunicação básica para a vida longa e para a imunidade forte. Então anote, por favor, agora. O rim, relacionado ao inverno, à água, é o órgão que controla os ossos, está diretamente relacionado ao medo, produz as duas medulas, espinhal e medula óssea, por isso interfere na função cerebral e na produção de sangue. É o órgão que controla direto, de forma muito precisa, a fertilidade, a capacidade de engravidar e de manter o feto, a ovulação, a contagem aí do espermatozoide, tudo ligado a esse órgão, que guarda a essência da vida. O DNA de nossa linhagem, dos nossos antepassados, são reservados em células, principalmente em partículas, neste órgão. O rim é a sede da essência, é a raiz da vida e da morte, é o órgão que comanda todos os outros. Ele controla a força de vontade, a coragem, a firmeza da massa óssea, a função cerebral e a capacidade de manter uma vida longa, saudável, para chegarmos aos 100 anos, mantendo aí a coluna ereta e o coração tranquilo. Nossa, um órgão que é muito menos falado. Isso não tem nada de errado. Eu tô aqui te propondo algo que é ampliar. Ele filtra o sangue, ele tá ligado aí a toda a parte de manutenção da homeostase interna. Mas, além disso, ele também está ligado às emoções que eu falei, ao coração e a todos os outros órgãos. Essa é a visão de 5 elementos. Então, o que acontece? Vou te apresentar aqui agora 2 grupos. Primeiro, com um grupo que ama protocolo, infelizmente, não é por culpa, é pela pressa de trabalhar numa sociedade em crise, entrar no mercado de trabalho agressivo, faz cursinhos de um final de semana e acha que um pontinho para o rim, aprender aí pontos que estimulam, que acalmam o coração, regrinhas para acalmar a ansiedade, vão solucionar algo que é muito maior, que é um desequilíbrio que por trás dele pode ter outros órgãos. É um desequilíbrio que tem que ser analisado com calma, passo a passo. Então, o grupo 1, que faz o protocolo para tratar esse paciente polissintomático, não se mantém no mercado, fica frustrado, tem problema financeiro e é difícil acessar aqui, ó, o divino, a missão de vida, o propósito e seguir o seu consultório em paz, recebendo a cada dia mais pacientes. Esse profissional se frustra. E para esse profissional aqui do grupo 1, eu apresento hoje. Tem solução, não precisa ser assim. Elimine o protocolo, faça as pazes com algo maior, que dá um trabalhinho, você vai ter que ter ordem, mas vai ser para a vida toda. Põe lá o protocolo na última gaveta da sua cômoda, lá da sua escrivaninha, num local que nunca mais você queira abrir. Depois que você assistir esse vídeo, essa live aqui, até o final, essa live que eu preparei com muito critério, você vai ver que existe ordem para você compreender com segurança esse paciente aqui com diversos sintomas aparentemente incongruentes, tá? Então aqui, ó, volta comigo agora, vamos pro rim e vamos clarear o segundo grupo para que juntos possamos fechar coração e rim, tá? Segundo grupo, gosta da metodologia, respeita a tradição, segue a ordem, conhece a filosofia, os 5 elementos, conhece a ordem de interrogatório, sede, suor, fome, humor, pulso, língua, integra e no final consegue lá, paciente com diversos sintomas, compreender a causa de cada um deles. E eu sei particularmente exatamente o que é isso, porque eu já fiz parte do grupo 1, que achava que o protocolo resolvia, tive grandes frustrações e agora faço parte do 2, que é o profissional que segue essa ordem. Vou te contar uma historinha bem rápida que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Eu recebi há 20 anos atrás uma paciente com depressão crônica, palpitação e insônia grave, com dor lombar e muito medo.
com uma desarmonia de coração e rim. Fiquei enlouquecida. Trabalhei com muita dificuldade. Tive que me dedicar muito a essa metodologia. Tratei essa paciente durante 3 anos, com dificuldades que hoje eu não tenho. Depois de 20 anos, no ano passado, eu atendi um paciente muito similar, mas ao invés da depressão grave, ele tinha um pânico muito forte, muita raiva, mas também com a mesma desarmonia, coração e rim. Calma que você vai entender por quê. Esse paciente estava com medo do metrô, medo do box, sabe? Quando você fecha o box para tomar banho, medo de sair de casa. Só que a paciente lá de trás tinha uma desarmonia de coração e rim por uma deficiência grande de sangue e os exames todos normais. Mas para a medicina chinesa era deficiência de sangue, porque tinha visão embaçada, queda de cabelo, cãibra, tontura e se enquadrava na deficiência de sangue que levou a desarmonia coração e rim. Já o paciente que eu atendi ano passado, que eu vou dar o nome hipotético aqui de João, o João tinha uma falta de comunicação do coração e rim por estagnação grave do fígado. Um homem que submeteu a necessidade do outro a vida inteira, teve muito pouca autoestima, dificuldade de se ver, criou uma estagnação, gerou um golpe enorme de raiva que gerou o pânico. O que eu quero dizer com esses 2 quadros? Esses 2 pacientes têm a mesma síndrome. Olha aqui, porque eu acho que nós temos que explodir, sem exagero, os protocolos. Os 2 tinham desarmonia de coração e rim. E eu vou te falar até o final do vídeo por quê. Vou te mostrar os 7 sintomas de cada um dos 2 que caracterizam o coração e rim. Mas nessa live aqui, eu quero dizer que apesar de terem a mesma síndrome, que para a medicina chinesa é a causa das enfermidades crônicas, lá atrás a síndrome de origem foi diferente. A primeira paciente tinha um excesso mental, se alimentava muito mal, trabalhou anos à noite, não almoçava nem tomava café da manhã, sabe? Aquele lanchinho o dia inteiro. E já o João, o segundo paciente, foi reprimido, viveu com uma mulher muito autoritária, esqueceu dele mesmo e teve aí uma relação abusiva durante muitos anos, o que levou a uma desarmonia de coração e rim. Se eu não conheço a história dos pacientes, eu não consigo tratá-los. Se eu não conheço exatamente como a paciente pensa, age, dorme, como é a urina, a evacuação, como exatamente essa paciente nasceu, os antepassados, como ela escolheu viver, tudo, sabe? A medicina chinesa é um mapa, é mais do que uma ressonância, é realmente uma compreensão do físico, emoção, razão, compreendendo todo o espírito de quem você trata. Agora, voltando para essa relação, você compreendeu a relação, um pouco das funções do rim, um pouco das funções do coração. Lembra que eu falei para você nessa live que a principal função do coração é descender o canal para nutrir o rim? Sem mágica, hein? Sem milagre. Como é que o coração vai descer, Raquel? Tá aqui, ó, o canal do coração. O tempo inteiro, a cada segundo da vida do seu paciente, manda a circulação para o rim. É um equilíbrio dinâmico. O rim, da mesma forma, a cada segundo do seu paciente de vida, ele acende para acalmar o calor. Nós chamamos na antiguidade de equilíbrio fogo e água, equilíbrio dinâmico que mantém a vida longa. Coração responsável pelo aquecimento, rim responsável pelo resfriamento, coração responsável pela alegria e força mental, rim responsável pela coragem e paz, calma. Sabe os pacientes que acham que a mente pode controlar tudo? Acham que podem ir para a lua, ter 10 apartamentos, 3 profissões, 6 filhos e chega uma hora que desejam muitas vezes morrer pelo cansaço, ficar em cima de uma cama, abrir mão de uma caminhada, abrir mão de conversar com alguém na esquina, de ver um jardim, de tomar um banho de cachoeira. As simplicidades, as necessidades mais básicas de tomar um bom café da manhã ficam banais, ficam lá em quinto plano e a morte se aproxima mais rápido? Tem explicação.
Porque esse calor que está aqui, que cada um de nós recebeu, assim quando foi concebido, lá quando era um zigotinho no útero da nossa mãe, cada um de nós recebeu a capacidade de ter tanto fogo quanto água, de ter energia tão grande no coração quanto no rim, mas a incapacidade de compreender, por limites naturais, as funções desses dois órgãos nos leva muitas vezes a adoecermos, leva o paciente a estar polissintomático com 1, 2, 3 ou 7 enfermidades, tá bom? Então volta um pouquinho comigo. Já que todos nós, cada ser humano tem essa capacidade, por que é tão difícil comunicar esses dois canais? O canal que resfria com o canal que aquece. O órgão que se alegra com o órgão que freia, é responsável pelo medo, que medo não faz mal, medo de adoecer, faz o paciente se cuidar, medo de perder quem ele ama, faz ele amar com mais cuidado, medo de não usar sua verdadeira potencialidade, faz com que ele não submeta a um trabalho medíocre, um trabalho que ele não seja útil, que ele trabalhe só pela parte financeira. Então o medo freia os desejos para que ele cuide mais do que é importante. Medo não é patológico, porque ele impulsiona para o caminho correto. O que paralisa é o pânico. Medo direciona, o pânico estaciona. O rim, se não for devidamente cuidado, o medo não se mantém de forma harmônica e surge o pânico. Então, vamos concluir essa relação. Anota aí comigo, hein? Dificuldades, por favor, deixe para mim aqui, escreva tudo, que é uma live muito especial. O coração descende esse calor e o rim acende esse resfriamento. Ah, Raquel, tudo bem, eu estou começando agora na medicina chinesa. Como eu vou saber se isso ocorre de forma natural? Então vamos lá. O coração, quando está em desarmonia, o paciente sente muito calor, fala muito, ouve pouco, dorme tarde. Então, você vai começar a ver se seus pacientes têm insônia, palpitação, ansiedade para falar tudo que ele sente e dificuldades de ouvir. O paciente pode ter arritmia, e aqui eu englobo as cardiopatias, tá bom? Cardiomegalia, arritmia, qualquer prolapso de válvula, qualquer estrutura, alteração da estrutura cardíaca, né? Entupimentos, alterações aí em artérias, na carótida, arteriosclerose, envolve as funções do coração. E aí você vai ver como esse paciente pensa e até o final dessa live eu vou te passar um exercício para você passar, para você orientar que o paciente faça diariamente, para ele diminuir a frequência mental. O rim, você vai ver se ele está afetado, se o paciente tem, deixa as funções básicas do rim e vamos ampliá-las, tá bom? Vamos lá. O paciente que tem dor lombar crônica, memória fraca, queda de cabelo, frequência urinária aumentando, tá bom? Dor no calcânio, como esporão de calcânio, fascite plantar, de forma recidivante, quase sempre vai e volta, fraqueza de joelho, edema nas pernas, muita insegurança, timidez, dificuldade de mostrar para o mundo quem ele é, de se colocar, de mudar de área, de acabar com o relacionamento. Olha quantas coisas, quantas funções importantes que envolvem a coragem, os líquidos, a osteopenia precoce, osteoporose. Então tudo isso, aborto espontâneo, dificuldade para engravidar, infertilidade, tudo ligado ao rim. Capacidade de ouvir, então pacientes que estão aí perdendo a audição muito cedo, fortalecimento do rim. Como saber se é só uma deficiência do rim, só uma deficiência do coração ou um Xin Shen Bu Xiao? Agora, é tão comum na prática clínica que o chinês, na tradição da medicina chinesa, olha como é importante essa live, constituiu essa denominação aqui, para que você saiba o que está por trás dessa síndrome. Então, olha o que eu vou deixar aqui para você agora. Xin, coração, Shen, rim, Bu Qiao, não se comunicam. Xin Shen Bu Qiao. Quando
Quando o paciente tem essa síndrome, se você chega num local tradicional na China, com certeza, você não fez protocolo, você está num grupo que segue a tradição e a ordem, que aceitou o desafio de ter um trabalhinho um pouco maior, mas está com a sua profissão salva aí para a vida toda. E você olhou para o seu paciente e diagnosticou: Dona Ana tem um Xin Shen Bu Chao. O João tem um Xin Shen Bu Chao. A minha paciente de 20 anos atrás tem um Xin Shen Bu Chao. Significa que eu determinei já que o paciente tem sintomas de coração e de rim. Coração e rim não se comunicam, significa exatamente. Vamos lá? Vou colocar aqui para você 10 sintomas dessa síndrome. Raquel, tem que observar no paciente esses 10 sintomas? Não. Eu vou dar um exemplo para você não ter dúvida, tá bom? Mas poderia ser 3, 4, 5 desses sintomas, tá bom? Se o paciente tem esse conjunto, vá lá, diagnostique com segurança. E eu vou dar um exemplo aqui, um pouquinho além para você não ter dúvida, tá bom? Do pulso, da língua, de sinais físicos, para você ir lá no seu consultório, identificar e já tratar com segurança. Então vamos lá. O paciente fala muito, tá vermelho, tá ansioso, tem insônia, mas no fundo ele é inseguro, ele tem dor lombar. O normal da frequência é 6 vezes por dia urinária, mas ele está urinando 10, 12 vezes. À noite, o normal é 1 ou nenhuma vez para urinar, mas ele levanta 3 vezes. E isso com muita frequência. O paciente tem dor lombar crônica, já está inseguro para andar na rua, mesmo de máscara, não quer mais sair de casa, um pouquinho mais, tem memória fraca. Além da frequência urinária estar alta, às vezes tosse e sai um pouquinho de urina, já com incontinência. Teve 2 abortos espontâneos. Além da memória estar fraca, não consegue se concentrar para fazer nada. E agora ficou hipertenso. Exemplos aqui do Xin Shen Bu Chao. Agora, muito importante, na sua prática clínica, lá na ordem cronológica desses sintomas, você vai ver com muita calma, tá bom? O que começou primeiro? A alteração da memória, da lombar, da urina, começou então no rim. A deficiência do rim fez com que o rim não acendesse os seus canais para nutrir e acalmar o coração. Ou se o paciente é ansioso há anos, hipertenso, sempre teve dificuldade para dormir, tem opressão no peito, quer controlar o mundo inteiro, adora estudar, mas tem dificuldade para sentir, racional, pragmático. O armário é todo arrumadinho, dividido por cor. Conhece paciente assim? Sabe aquele filme Melhor Impossível? Exatamente assim. Aquele paciente que organiza a escrivaninha, o armário, as roupas. E não significa que todos os pacientes com alteração desse órgão são assim. Mas aqueles que têm um transtorno obsessivo compulsivo têm uma desarmonia de coração. Por quê? Não sabem fluir. O controle mental a mente acha que pode controlar a casa, o outro, a si mesmo, o país, o planeta. Isso leva a uma série de problemas, porque não controlamos nada. Apenas temos que ter controle sobre o que podemos, nossos hábitos, nosso autocuidado, nossa capacidade de ser útil. Agora, sobre o outro, sobre o país, sobre a sociedade, conseguimos mudá-la através do nosso trabalho, através da nossa integridade, não através das preocupações excessivas, dos sonhos inatingíveis. Faz sentido? Tudo isso faz parte da filosofia taoísta, que é ter sabedoria para agir quando temos capacidade de mudar e recuar quando não pudermos mudar o momento, o outro e as situações. Isso faz com que o ser humano tenha paz, tenha discernimento e viva uma vida mais tranquila, tá bom? Então você viu esse conjunto de sintomas. Já passei para você nessa live para analisar a cronologia, para você ir, começou pelo coração ou começou pelo rim. Agora eu vou te mostrar como unir, como associar esses 2 órgãos de forma plena, para seguir agora
nessa parte da live, eu vou mostrar para você e até o finalzinho dela eu vou concluir como perceber que existe realmente uma ligação entre esses sintomas. Vamos lá? O paciente, quanto mais ele tem dor lombar, mais a frequência urinária aumenta, você percebe que ele vai se tornando mais ansioso. Você percebe que existe uma ligação entre os sintomas e você vai perceber, quanto mais acelerado, mais medo, você vai começar a interligar no seu interrogatório. Vamos lá, há quanto tempo você é ansioso? Quando surgiu a dor lombar? Quando foi diagnosticada a hipertensão? E a dor no joelho? E você vai começar a analisar e organizar os sintomas. E você vai ver que, primeiro, organize e trate o que está mais intenso. Por exemplo, voltando para o João. O João veio com a síndrome do pânico, muito intensa. Mas o que mais afetava era um golpe de ansiedade, muito vermelho e a palpitação. Junto com isso vinha muito medo. Então eu comecei tratando o coração. Vou deixar aqui para você, lá no finalzinho da live, um exercício para acalmar a mente, para ser realizado todos os dias, para você orientar os pacientes que têm essa síndrome, o Xinchen-Buchau, tá bom? Exatamente para tranquilizar um órgão que domina o paciente e aumenta toda a alteração cardíaca, que é a mente, tá ok? Então, quanto maior a aceleração mental, mais esse desconforto aumenta, mais a debilidade do rim aumenta. Sabe, lá dentro do corpo do seu paciente, aquele fogo, aquela fogueira secando os líquidos, e ele nem sabe que dormir tarde, pensar muito e se preocupar lá com toda a sociedade faz com que diminua a coragem, a força de vontade e a capacidade de drenar os líquidos, que isso faz aumentar o edema no tornozelo, nos pés, isso faz reduzir a memória. Observe o Alzheimer. Paciente com Alzheimer, você conhece algum paciente? Observe se ele teve controle sobre muitas coisas muito tempo, se ele teve um exercício da mente, do que chamamos de Yang, sabe? Dessa capacidade de liderar, de se sentir responsável por muitas pessoas, seja uma dona de casa, um chefe de uma empresa, não importa, com mais ou menos atitude cognitiva, mas uma mente compulsiva da mesma forma. Isso diminui a força do rim. Isso fragiliza o órgão que cuida de toda a decisão e toda a coragem do paciente. Então vai um pouquinho agora para o seu consultório. Vamos utilizar agora, nessa parte final da live, conceitos para você utilizar lá de forma muito precisa. Vou mostrar aqui um Xinchen-Buchau na prática, para você não errar e saber exatamente por que existe ordem, por que existe método que é para ser seguido, tá bom? Então vamos lá, junto comigo, hein? De mãos dadas aqui, vamos seguir, anote tudo e deixe qualquer dificuldade aqui abaixo para mim. Leve essa live à frente. Vamos lutar para tratar esses pacientes e integrar 2 órgãos que mantêm a vida longa e o corpo saudável, tá ok? Vamos lá. Vamos começar pela queixa principal. E aí eu vou para o João, tá? Paciente com ansiedade extrema. E eu vou na queixa principal e vejo todo momento que o paciente trabalha muito, se desgasta, tem um estresse excessivo, ele tem mais ansiedade, sente mais calor. Um paciente que tem a boca muito seca, tem uma vontade de beber água gelada. O paciente tem muita fome, só que tem um intestino com uma dificuldade enorme de digerir. Tem episódios frequentes de diarreia, insônia, palpitação. Tem uma sensação de calor, mesmo no inverno, golpe de raiva muito forte. A língua é pálida no fundo, mas aqui na pontinha, ó, é muito vermelha, mostrando que o coração está muito acelerado. O pulso, 80, 90 batimentos por minuto. Quase toda semana está mais de 80. O paciente sente a urina muito amarela, sente assim um ardor, um peso ao urinar. O medo de sair de casa e a agressividade cada vez maior. Aqui eu mostro para você língua, pulso, sintomas de um paciente com Xinchen-Buchau.
sendo que aí no seu consultório o paciente pode ter o pulso lento, sensação de frio, a língua pálida, maior cansaço, mais medo, não significa que ele não vai ter o xinxé embuchal. Então, muita atenção, hein? Para você usar esse conteúdo na sua prática, tá bom? A paciente 2 pode ter uma deficiência do rim maior, o que estabelece no corpo um sinal de frio, sinais de frio mais presentes, o que não acontece com o paciente 1. Essa paciente aqui pode ter a urina clara, abundante, língua pálida, pulso abaixo de 60, 56 por minuto, apatia, depressão, não quer sair de casa, tem medo também, mas é um medo com mais vontade de chorar, com mais insegurança, não tem golpe de raiva, muito pelo contrário, quase não fala o que sente. O que faz com que os dois tenham a mesma síndrome é o conjunto de sintomas do coração e do rim. É a dificuldade de comunicação entre o coração e o rim, a alegria e o medo, os vasos e os ossos, o que é lógico e o que é paradoxo, o que é paz e o que é guerra. O corpo fica perdido, aonde está o caminho, onde está o conflito, onde está o discernimento, aonde está a luz. Existe uma dicotomia enorme, muitos chamam de paciente bipolar, pacientes psiquiátricos, quando chegamos aí em quadros graves, até a esquizofrenia, nos quadros mais elevados de xinxé embuchal. Vamos para os quadros mais básicos, em maior quantidade. São os pacientes ansiosos com dor lombar, com insônia, cansados e com medo. Parece que é pouco, mas não é. O seu trabalho, a sua prática, pode fazer tudo isso mudar completamente. Pode fazer esses pacientes serem novas pessoas, com força de vontade, com alegria, em passear na rua, com as coisas mais simples, em um almoço de família, alegria em molhar as plantas, e não necessariamente o tempo inteiro em almejar o pico lá, o topo das realizações. A mente pode ser brilhante, construir um edifício, um foguete, trabalhar em grandes projetos, pode ser algo muito nobre, mas somente e somente mesmo nos pacientes que sabem ter grandes projetos, mas tratar da raiz, ter grandes sonhos, mas cuidar do que é simples, acelerar, mas saber recuar, refletir e descansar. Tá aqui para você a relação de dois órgãos, sede da vida e da morte, dois órgãos que comprometem toda a saúde do paciente. E para fechar essa live, eu quero ver aqui abaixo tudo que você está escrevendo e mostrar para você que além dos 2 exercícios que eu vou deixar aqui para você, hein? Atenção agora que é um presente para um feriado, por você ter vindo aqui nessa terça-feira, aprender, crescer junto comigo com conhecimentos tão importantes. Eu vou deixar um presente por esse dia de hoje, por essa live especial. Um exercício para o coração tá aqui para você. Qigong, que é uma técnica brilhante da medicina chinesa. Tratamento para a energia do coração, tratamento para sedar a mente. Exercício número 1. E o 2, exercício para fortalecer o rim e tratar dor lombar, cansaço, apatia, incontinência. Ele é tão bom para dor lombar que pode cessar completamente a dor, mas o objetivo maior dele é fortalecer a energia do rim mesmo. Quando eu digo energia, eu digo também estrutura física. Os exercícios de Qigong agem na parte cardíaca, na parte renal. A energia não está separada da matéria, tá ok? Então, são 2 exercícios para o rim. A língua eu apresentei para você, para fechar aqui, ó. Quando existe um calor no coração, a pontinha vermelha. Quando existe um frio mais generalizado no corpo, a língua pode estar assim, ó, completamente pálida. Nesse segundo quadro, você pode aquecer o rim. Pacientes com pânico, com muito frio, eu vou deixar um pontinho especial, que é o assentimento do rim, que você não pode fazer se o paciente tiver um quadro enorme de calor. Apenas quando o frio tiver aí numa proporção maior. Pacientes que sentem frio, tem urina clara, língua pálida, incontinência urinária. É um pontinho entre a segunda e a terceira vértebra lombar.
2 dedinhos ao lado de forma bilateral. Moxa, a cada consulta você faz 10 minutinhos de moxa nesse ponto. Se você já trabalha com a medicina chinesa, tem condição de usar essa técnica. Se você já conhece toda a fisiologia, se você segue a ordem da metodologia. Caso não siga, por gentileza, guarde para depois. Não utilize agora, porque, como dizem os antigos chineses, o que não faz bem, faz mal. Tá bom? Guarde, porque você agora conhece a relação do coração e do rim. Se acalme, mantenha tranquilidade e se prepare para utilizar o Qigong, a moxa, a dietética, a orientação de vida e mudar a vida do paciente que confia tanto. Como eu sempre falo, o paciente que confia no nosso trabalho merece aí 100% do nosso respeito e o máximo de nossa dedicação, tá ok? Para fechar então com chave de ouro, que eu adoro fechar com chave de ouro, alimentos que fortalecem o rim e alimentos que fortalecem aí essa relação. Trabalham essa relação do Qin Shen Buxiao. Vou dar 5 alimentos principais para o rim, nutrindo esse órgão, vai acender e acalmar toda a circulação cardíaca, mantendo o coração também forte. O rim adora quando ele está frio. Frio no rim significa incontinência, edema, urina clara, dor lombar, lombar gelada. E aí entramos com camarão, sopa de feijão preto. É muito importante que o rim adora sal marinho, frutos do mar em geral, mas por frio principalmente o camarão, feijão azuki, tem um formatinho do rim, isso tonifica a essência desse órgão tão importante, tá ok? E aí, nutrindo dessa forma, mantendo a frequência desses alimentos, você vai aumentar a força nesse órgão, fazer o exercício que eu passei para você aqui, que é o exercício da lombar, lá na frente se preparar para utilizar a moxa e tratar com excelência. Por quê? Tratar com excelência é uma escolha. Fez sentido? Não fez sentido? Tem alguma dúvida? O lugar é aqui. O melhor lugar da internet, o melhor para você estar quando se fala em medicina chinesa aqui nas mídias abertas é nesse local. Aqui você conhece a medicina chinesa na íntegra, respeitando a tradição, a ordem, a metodologia que é utilizada durante esses milhares de anos na China e a cada dia mais ao redor do mundo, tá bom? Fica aqui comigo, até a próxima terça-feira. Aproveite bem esse finalzinho do dia, compartilhe, leve essa live à frente. Afinal, é um tema muito importante, a cada dia mais necessário. Vamos tratar então cada paciente com excelência. Bom descanso, um beijo bem grande e excelente prática clínica.